Um anime que eu nunca tive vontade de assistir foi Attack on Titan. E antes que você feche esse vídeo com raiva, calma, eu não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que quanto mais falavam que era a maior obra-prima da história, menos eu queria assistir. Porque quando algo é tratado como perfeito, ele já deixa de parecer humano. E tudo que é humano tem falhas. E eu comecei a me perguntar, será que eu não assisti porque não quis? Ou porque eu já estava cansado antes mesmo de começar? Hoje eu quero falar sobre isso. Então pega a pipoca e vem comigo! O hype como barreira. Existe um fenômeno curioso na internet. Quando algo é muito elogiado, ele deixa de ser convidativo. Ele vira obrigação. Attack on Titan não foi só recomendado, ele foi imposto culturalmente. Era impossível entrar em qualquer discussão de anime sem alguém mencionar, mas Attack on Titan é outro nível. E isso cria uma expectativa desproporcional, porque agora você não está começando um anime, você está começando a obra-prima definitiva. E expectativa exagerada é a mãe da frustração. A cultura da obra intocável. Existe uma diferença enorme entre eu amo essa obra e essa obra é perfeita e você está errado se não amar. Attack on Titan criou uma base de fãs extremamente apaixonada, o que é normal, mas junto disso veio algo perigoso, a blindagem. Você não pode criticar, você não pode dizer que achou lento, você não pode dizer que não conectou, porque sempre aparece alguém dizendo, você não entendeu. E isso cria um ambiente estranho, porque a arte não deveria ser defendida como religião, ela deveria ser sentida. E quando a defesa vira ataque, o curioso se afasta. O peso constante. Outro ponto que sempre me afastou foi o clima. Attack on Titan é intenso, é guerra, é trauma, é morte, é desespero, é tensão constante. E eu sei que isso é parte da proposta, mas existe uma diferença entre intensidade e exaustão emocional. Nem todo mundo quer consumir sofrimento o tempo inteiro. Às vezes você quer algo que respire, algo que tenha contraste, algo que não pareça um soco no estômago a cada episódio. E quando a única imagem que você tem de uma obra é sofrimento, você começa a associar ela com cansaço, não com prazer. A pressão social. Você diz que nunca assistiu, e a reação é sempre a mesma. Como assim? Como se fosse obrigatório, como se fosse falha de caráter. E quanto mais insistem, menos vontade dá. Porque entretenimento não pode virar prova social. Se eu assisto algo porque eu quero, é escolha. Se eu assisto porque eu preciso gostar, é obrigação. E obrigação mata a curiosidade. Muito hype, menos experiência. Talvez Attack on Titan seja incrível. Talvez ele seja profundo. Talvez ele seja tudo isso. Mas quando algo é vendido como perfeito, você não assiste para descobrir. Você assiste para confirmar. E isso é perigoso. Porque se ele for apenas muito bom, você pode sair decepcionado. Mesmo que ele seja excelente, o hype sobe a régua a um ponto impossível. E aí qualquer coisa abaixo de vida mudada para sempre parece pouco. Entenda comigo. Talvez o problema não esteja na obra. Talvez esteja na forma como consumimos cultura hoje. A internet cria monumentos e depois protege esses monumentos com fanatismo. Mas toda obra é humana. Toda obra tem limites. Toda obra tem falhas. E reconhecer isso não é desrespeito. É maturidade. Eu não preciso amar algo para reconhecer que ele é bom. E eu não preciso odiar algo para questionar o hype. Talvez Attack on Titan seja tudo isso. Uma obra-prima, um fenômeno, um marco da indústria. Talvez ele realmente mereça cada elogio que recebe. Cada vídeo exaltando, cada fã defendendo com unhas e dentes. Talvez ele seja revolucionário. Talvez ele seja profundo. Talvez ele seja tudo aquilo que dizem. Mas talvez ele também seja apenas uma grande obra. Uma obra muito boa, muito bem escrita, muito bem produzida, que em algum momento deixou de ser só uma história e virou um símbolo. E quando algo vira símbolo, ele deixa de ser só arte. Ele vira identidade. E é aí que a experiência muda. Porque quando uma obra é colocada em um pedestal, ela deixa de ser algo que você descobre e passa a ser algo que você precisa alcançar. E quando você sente que precisa alcançar algo, já não existe mais leveza. Existe expectativa, existe pressão, existe medo de não entender, medo de não gostar, medo de parecer errado. E a arte não deveria causar medo. A arte deveria causar curiosidade, deveria causar conexão, deveria ser um convite, não um teste. Talvez o que tenha me afastado nunca tenha sido o anime, nunca tenha sido os personagens, nunca tenha sido a história. Talvez tenha sido o peso que colocaram em cima dele, o peso da obrigação, o peso da perfeição, o peso de ser a melhor obra já feita. Porque quando tudo é vendido como perfeito, você não entra para sentir, você entra para julgar.
E quando você entra para julgar, você já não está mais vivendo a experiência. Talvez eu assista um dia, talvez eu goste, talvez eu vire fã. Mas hoje, minha reflexão é outra. Às vezes o hype não constrói comunidade, ele constrói distância. Às vezes o hype não aproxima, ele cria barreiras invisíveis, muros que não estão na história, mas estão na expectativa. E talvez o maior muro nunca tenha sido aquele dentro da obra. Talvez o maior muro seja aquele que a gente constrói ao redor dela. E às vezes, o hype constrói muros e não pontes. Agora eu quero saber de você. Você já deixou de assistir algo por causa do hype? Você já se sentiu pressionado a gostar de alguma obra? E você acha que Attack on Titan é realmente tudo isso? Ou o hype ajudou a construir essa imagem? Comenta aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo mais reflexivo, se inscreve, porque talvez a gente questione mais algumas obras intocáveis por aqui. Até mais e um feliz carnaval. Beijos da Nami!